Meus amados irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesse momento nos edificar por meio da palavra do Senhor, e assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Assim diz o texto da palavra do nosso Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar pedindo ao nosso Deus que nos ilumine com o seu Espírito para que nós possamos compreender a sua palavra. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos te pedir neste momento que tu nos ilumine com o teu Espírito Santo. Nos dê, ó Deus, a tua graça e nos faça compreender a tua palavra, a tua revelação especial para as nossas vidas, para a nossa transformação, para a nossa edificação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero iniciar este pequeno sermão, esta mensagem, fazendo duas perguntas para você. Qual a festa mais importante que a igreja deve praticar? Qual a festa mais importante que a igreja deve praticar? Quando Jesus aqui ceia com os seus discípulos, aqui era no momento em que estava sendo praticada a festa da Páscoa. E assim eu quero também fazer uma outra pergunta para você, que é a seguinte: o que era a festa da Páscoa? Quando nós olhamos para a palavra de Deus ali no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vemos que a festa da Páscoa, que era a primeira festa do calendário judaico, ela era celebrada ali no primeiro mês do ano, aos 14 dias do mês, e essa festa era realizada no crepúsculo da tarde. Você pode encontrar isso escrito ali na palavra do Senhor, em Levítico capítulo 23, versículo 5, e naquela festa era celebrada a libertação israelita do Egito. Aqui nós vemos já nesta nova aliança, quando Jesus aqui ele institui a ceia para a igreja, é interessante que ele havia antes mandado os seus discípulos prepararem a Páscoa. Eles tinham ido a um certo lugar, tinha encontrado um certo Senhor, e eles prepararam um recinto onde a Páscoa pudesse ser praticada. Mas ali Jesus, ele, ao comemorar com os seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor. E aqui nós vemos nesse texto Jesus nos ensinando três coisas importantíssimas a respeito da nova aliança. A Páscoa, ela era celebrada na antiga aliança, comemorando, celebrando o êxodo, a saída de Israel do Egito, daquela terra onde eles estavam sendo escravizados e deveriam ser levados pelo Senhor para a terra prometida. E aqui na nova aliança, o Senhor Jesus, instituindo a ceia para os seus discípulos, para a sua igreja, ele nos ensina três coisas importantíssimas a respeito da nova aliança na qual nós
estamos. A primeira delas é a seguinte: ele ensina sobre um pacto que aponta para o seu corpo castigado na cruz. Um pacto que aponta para o seu corpo castigado na cruz por nós. Veja no versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. O texto nos diz que Jesus partiu o pão, ele toma o pão, ele o reparte, ele entrega pedaços do pão para os seus discípulos, instituindo ali a ceia do Senhor naquela noite em que ele havia sido traído por Judas, o traidor, aquele que entregou Jesus. E veja que aqui Jesus substitui aquela festa que era praticada antigamente pela ceia do Senhor. A Páscoa, conforme registrada ali no livro de Êxodo, demonstrava o livramento do povo de Deus do Egito. O povo ali comia naquela festa pães asmos, ervas amargas, e ao final da tarde o povo comia um cordeiro sem mancha, um cordeiro que apontava uma certa perfeição, e este cordeiro apontava para Cristo, apontava para a nossa redenção, aponta para esta redenção a qual nós hoje desfrutamos e a qual você, meu amigo, também pode desfrutar através de Cristo. A ceia, ela não apenas aponta para este momento presente da igreja, da história da igreja, essa festa que a igreja hoje deve praticar, mas ela também aponta para o futuro, ela aponta para aquilo que virá, aponta para o Cristo que retornará e que nos levará para o seu reino, para o seu lugar. E veja que esta Páscoa, que hoje nós comemoramos praticando-a através da Santa Ceia, aponta para o sacrifício de Cristo. Quando Jesus toma este pão e entrega para os seus discípulos para que eles comam dele, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, ele está trazendo para os seus discípulos o ensinamento de que o seu corpo, ele foi castigado, ele foi entregue na cruz para ser moído. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é o que nos diz a palavra do Senhor através do livro do profeta Isaías. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, nós fomos curados do pecado, nós fomos libertados pelo Senhor. A festa na Páscoa no Antigo Testamento apontava para a libertação de Israel, saindo do Egito, daquele contexto de escravidão e sendo conduzido para uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã. Para nós, a ceia do Senhor aponta para a nossa libertação, ela nos aponta para o corpo de Cristo que foi moído na cruz por nós, aponta para o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. É preciso abrirmos aqui um parêntese para também fazermos uma necessária ponderação. O pão aqui, meus queridos irmãos e amigos, não significa que ele literalmente se transforma no corpo de Cristo, assim como o vinho não se transforma também de forma literal no sangue de Cristo. O pão, ele é o pão, o vinho, ele é o vinho, são elementos comuns que são na ceia do Senhor consagrados para apontar para o sacrifício de Cristo. Eles não vão se tornar literalmente em corpo e sangue de Cristo. E há um entendimento que é ensinado até hoje, o entendimento da igreja de Roma, que ela entende que o pão ele se transforma literalmente no corpo de Cristo e que o sangue, o vinho, perdão, se transforma também de forma literal no sangue de Cristo.
Então há uma transubstanciação, ou seja, esses elementos, pão e vinho, se transformam de forma literal em corpo e sangue de Cristo. Lutero também teve um entendimento que não era um entendimento preciso. Lutero disse: não há uma transubstanciação. O pão não se transforma em corpo, nem o vinho se transforma em sangue de Cristo, mas há uma consubstanciação, ou seja, Cristo está próximo dos elementos. Esse ensinamento de Lutero também não foi um ensinamento correto. Ele estava certo em dizer que não havia e que não há esta transubstanciação, mas ele também pecou por dizer que havia uma consubstanciação, Cristo próximo dos elementos. João Calvino, de maneira mais acurada, traz um ensinamento correto acerca da ceia do Senhor e dos elementos que nós tomamos na ceia. Ele diz: olha, não há uma transubstanciação, não há também uma consubstanciação. A relação de Cristo não é com esses elementos em si, mas ele diz: Cristo não está próximo dos elementos, nem os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas Cristo está no coração daqueles que tomam dos elementos. Nós não podemos crer que os elementos vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo. E quando nós cremos que esses elementos físicos se transformam em corpo e sangue de Cristo, nós estamos trazendo uma demonstração de uma má interpretação da Escritura. Jesus usou aqui uma linguagem metafórica. Jesus aqui usa esse tipo de linguagem para trazer um ensinamento acerca de algo que é espiritual. Da mesma maneira como se fala nas Escrituras sobre terreno, Jesus ele é apontado e ele mesmo disse que ele é a videira verdadeira, ele disse que ele é a porta estreita, ele disse que ele é o pão da vida, ele disse que ele é o caminho, ele disse que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista afirma. Isso não significa que literalmente Jesus era uma porta, era uma videira, era um pão, era um caminho, era um cordeiro, literalmente. Não, estas questões estão apontando para uma realidade, não aponta para um caso literal. Então, da mesma forma, o pão, ele não se transforma literalmente em corpo de Cristo, nem o vinho se transforma literalmente em sangue de Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos afirma nas seções quinta e sexta do capítulo 29, dizendo: os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado, que é verdadeira, mas não sacramentalmente. São às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Então os elementos eles continuam sendo pão e vinho. Eles apontam para uma realidade, eles apontam para o sacrifício de Cristo, para o seu corpo que foi entregue por nós na cruz, para o seu sangue que foi derramado por nós, mas eles continuam sendo pão e vinho. Não se transformam literalmente em corpo e sangue de Cristo. Na seção sexta da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 29, diz: a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão, destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria. Cristo na ceia, meus amados irmãos, Ele quer que nós reflitamos, Ele quer que nós tenhamos a esperança, Ele quer que nós nos alegremos e nos fortalecemos na fé.
Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: relembre o meu sacrifício, abrace essa fé no seu Senhor, tenha comunhão com o seu Senhor, tenha comunhão com a sua igreja e veja com esperança o futuro glorioso que virá, as bodas do Cordeiro. Então, como havia falado anteriormente, a ceia ela não apenas aponta para a realidade que nós hoje desfrutamos desta libertação do pecado e desta comunhão com Cristo e com a sua igreja que nós temos, mas ela aponta para o futuro. E para você que é crente, você que é batizado, você que está em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, você deve ansiar por participar deste sacramento, porque você não apenas relembra o sacrifício de Cristo por você, por todos nós, mas você olha para esta esperança, dizendo que o Senhor Jesus virá. E Paulo nos ensina isso na carta aos Coríntios, no capítulo 11, como nós devemos praticar a ceia do Senhor. Ela anuncia a morte do Senhor, ela anuncia o sacrifício de Cristo por todos nós. E lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, o texto nos diz que nós devemos nos examinar para que nós tomemos deste elemento, do pão e do vinho. Não devemos tomar este elemento como quem está tomando juízo contra si. Devemos nos examinar para que nós, de fato, estejamos aptos para participar da mesa do nosso Deus. Então, a primeira coisa que Cristo nos ensina aqui, no que tange a ceia do Senhor, é sobre um sacrifício que aponta para o seu corpo, que foi entregue na cruz por nós, foi sacrificado por nós na cruz. E a segunda coisa que ele nos ensina é no que tange a um pacto que aponta que o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz por nós. Versículos 23 e 24. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O cálice do vinho aponta para o sangue de Cristo, não se tornando literalmente em sangue. Ele aponta para esta realidade que aconteceu, que foi Cristo derramando o seu sangue na cruz por nós, esse sangue de Cristo que nos torna mais alvo que a neve, que nos purifica. Naquela Páscoa praticada no Antigo Testamento, na antiga dispensação, havia um sacrifício sangrento, um sacrifício que apontava para o sangue de Cristo, esse sangue de Cristo que foi derramado por nós. João Batista, quando ele vê Jesus passar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro que era sacrificado e que todo o povo de Israel deveria comer, até mesmo a cabeça daquele cordeiro, apontava para Cristo. O cordeiro pascal que foi imolado, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 6, se não me engano. E agora na nova aliança não é mais necessário que nós pratiquemos este sacrifício cordeiro como se praticava na antiga aliança, porque o sacrifício de Cristo, ele foi realizado, e realizado de uma vez por todas, um sacrifício perfeito para remir o seu povo do pecado. Cristo agora nos ordena que nós pratiquemos este sacramento que é a ceia do Senhor, dizendo que nós devemos tomar do pão, tomar do vinho, do pão que aponta para o seu corpo sacrificado na cruz, e do vinho que aponta para o seu sangue também por nós derramado na cruz. Ele diz que todos devem tomar os dois elementos, e há ensinamentos e práticas
do sacramento onde os fiéis não tomam do vinho, e não é este o ensinamento de Cristo. O texto diz que todos beberam dele, e é isto que a palavra do Senhor nos ensina. William Hendriksen, no seu comentário, ele diz que ao ordenar que todos os seus verdadeiros discípulos bebessem do cálice, como está aqui no versículo 23, né? Ele está dizendo que todos devem fazer isto. E veja que Judas, ele havia saído, ele estava indo ao encontro das autoridades judaicas para entregar Jesus. Então, a ceia do Senhor mostra para nós também que a nossa unidade como crentes em Cristo Jesus, ela é fortalecida. E mostra também que nós devemos todos praticar, tomar dos elementos para nos fortalecer na fé. Não é o pão, literalmente, nem é o vinho também, de maneira literal, que vai nos fortalecer, mas é a presença de Cristo no nosso coração, o nosso grande, verdadeiro sacerdote, aquele que ele foi o sacrifício por nós na cruz. Ele foi o cordeiro que foi imolado, ele foi o cordeiro que foi levado para ser tosquiado, e ele foi como um animal silencioso, calado, para ser sacrificado por nós na cruz. Quando tomamos da ceia, lembramos do sacrifício de Cristo, deste cordeiro que morreu por nós, deste cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Então aqui nós vemos Cristo nos ensinando duas coisas. A primeira, que aqui aponta para um pacto que demonstra o corpo de Cristo sendo sacrificado por nós na cruz, e demonstra um pacto que aponta para o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. E a terceira coisa que o texto também nos ensina é sobre um pacto que aponta para a consumação gloriosa. Versículos 25 e 26. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Cristo nos ensina que o seu reino se consumará. Nós já estamos sim no reino do Senhor. O reino do Senhor não virá apenas, e há alguns irmãos cuja teologia bíblica que eles seguem, entendem que este reino virá, mas este reino não virá, este reino já veio. Este reino ele será consumado, e Cristo está nos ensinando isso. Vocês vão ver este reino sendo consumado no futuro. Ele nos afirma que nós teremos um reencontro glorioso com Ele, estaremos eternamente na festa da boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E o Senhor Jesus nos fala de uma fé que deve ser uma fé com a viva esperança, uma esperança que aponta para o glorioso retorno do Senhor. Eu gosto sempre de estar lembrando isso para a igreja, porque a ceia nos faz lembrar que Cristo retornará. A ceia alimenta a nossa esperança do retorno de Cristo, da mesma maneira que guardar o dia do Senhor aponta para a esperança de que há ainda um descanso a ser cumprido. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ensina isso para nós no que tange ao dia do Senhor.
Ora, quando Josué entrou na terra de Canaã, ele disse: há ainda um descanso. Estava apontando para o descanso que virá no futuro. Portanto, procure você, meu irmão, guardar o dia do Senhor, porque isso aponta para a esperança que você tem para o descanso que virá. Quando você participa do Senhor, aponta para essa esperança que você tem para as bodas do Cordeiro que virá. Quando o Senhor Jesus vai dizer para nós: vinde, entrai no reino do meu Pai. Cristo aqui nos fala de uma celebração de comunhão. Veja que aqui os discípulos do Senhor, os verdadeiros discípulos do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, aqui sendo representada pelos discípulos, estava ali unida. Judas, o traidor, aquele que não pertencia à igreja do Senhor, aquele que foi chamado, mas ele era já eleito para a condenação, ele não estava ali, apenas os discípulos ali estavam. Jesus fala desta comunhão que nós temos, e não há mais nada de tão maravilhoso para entendermos que a ceia do Senhor, ela deve ser praticada pela igreja com toda a alegria. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta sobre esta Eucaristia, sobre o modo de como devemos fazer e sobre a consciência que precisamos ter a respeito da ceia. E Paulo ali nos diz na carta aos Coríntios que aquele que toma da ceia, aquele que come do pão e toma do vinho sem ter a consciência daquilo que ele está fazendo, está tomando juízo contra si, porque ele diz: é por isso que há muitos entre vós doentes e muitos que já dormem. E dormir ali não é aquele dormir que a gente dorme, tosqueneja, cochila e depois acorda. Aquele dormir ali, de acordo com o texto original no grego, é morrer, é morrer. Ele diz no versículo 30 do capítulo 11 de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, que já morreram, porque eles não têm consciência daquilo que estão praticando. O texto nos diz no versículo 26 que Jesus e os discípulos, após terem ceado, eles cantaram um hino. Hendriksen nos diz que provavelmente aqui eles estavam cantando os Salmos 115 a 118. Então eles cantaram um hino que apontava para as ações de graças, apontava para a confiança, apontava para o louvor a Deus pelas bênçãos desfrutadas. A ceia do Senhor, ela nos leva a glorificar a Deus pelas bênçãos alcançadas na nova aliança. E para nós concluirmos, eu quero buscar e trazer, na verdade, a resposta que havia feito para vocês no início deste sermão. Qual é a festa mais importante que a igreja deve praticar? A festa mais importante que a igreja deve praticar é a ceia do Senhor. Esta é a festa mais importante. Às vezes vemos igrejas buscando estarem preocupadas com festas, muitas festas dentro da igreja, né? Comemorando inúmeros aniversários de tanta coisa, o que não vejo nenhuma significância bíblica e teológica. A gente não vê a igreja primitiva fazendo isso. A festa mais importante que você deve, meu irmão, minha irmã, praticar e ter a alegria de participar dela é a ceia do Senhor. Ela aponta para o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós na cruz. Ela aponta para o corpo de Cristo sacrificado por nós, para o sangue de Cristo derramado por nós, para nos purificar, para nos redimir, e aponta para a nova esperança, para esta esperança do reencontro com Cristo, de que Cristo voltará e Cristo nos santificará de maneira final em nossas vidas. A festa da Páscoa, meus irmãos e meu amigo, minha amiga, não se celebra com
as comidas que culturalmente nós vemos as pessoas fazendo. A festa da Páscoa não se comemora com ovos de chocolate. A festa de Páscoa não se comemora com a bebedeira de vinhos, até já não mais ter a condição de andar e de raciocinar de maneira lógica. Não, a festa da Páscoa se comemora em pertencer à Igreja de Cristo, em estar em comunhão com Cristo e com a sua Igreja e tomar desses elementos que são os elementos que apontam para o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós e para o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então aqui nós queremos trazer esta resposta para você, esta resposta daquela pergunta inicial: qual é a festa mais importante que a igreja deve praticar? E a festa mais importante que a igreja deve praticar é a ceia do Senhor. E assim nós devemos comemorar esta Páscoa, a Páscoa que não se comemora em todo o mês de abril de cada ano. Esta festa da Páscoa, ela é comemorada a cada momento, quando nós cumprimos com o dia do Senhor e quando nós tomamos os elementos da ceia do Senhor. É demonstrar que nós estamos embutidos nesta nova aliança. É demonstrar que nós entendemos o que é a nova aliança. O Senhor Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Portanto, procure ter a alegria, a consciência de participar da ceia do Senhor, de se edificar na ceia do Senhor, e seja esperançoso em participar da ceia do Senhor. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E esta lembrança, este entendimento nós devemos ter todos os dias, todos os momentos. E isso é o que nós fazemos e celebramos quando participamos da ceia do Senhor, a festa mais importante para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus aplique ao seu coração a sua bendita palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, esta palavra que fala ao nosso coração e que transforma as nossas vidas. Deus, nós te pedimos, aplica, Senhor, a tua palavra ao coração de cada um de nós. Que esta palavra nos transforme, que esta palavra nos modifique, que esta palavra, Deus, mude as nossas mentes, o nosso coração, a nossa consciência, e para aqueles que participam da ceia do Senhor, tu possas, ó Deus, avivar, ó Deus, a sua fé, e tu possas, ó Deus, fazer com que eles tenham uma consciência amadurecida sobre esta oportunidade que eles têm de tomar dos elementos deste sacramento. Nos dá a tua graça, Deus, nos abençoe, nos dê uma semana de bênçãos na tua presença, para o louvor de tua glória. Abençoa as nossas vidas, a nossa igreja, a igreja do Senhor, a nossa nação e as autoridades que estão constituídas. Nos ajude, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.